Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Cumprimentamos também os amados irmãos que estão em casa, com a gloriosa paz do Senhor. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Amém? Então pega a sua Bíblia aí, abra juntamente comigo no livro de Salmos, capítulo 42. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto você for procurando aí, vai glorificando ao Senhor, porque você tem a oportunidade de estar aqui agora. Você tem a oportunidade de ter livre culto, de prestar um livre culto, diferentemente do que está acontecendo no Afeganistão, que está todo mundo por dentro. Cristãos fugindo desesperadamente, cidadãos fugindo porque não tem liberdade de culto, não tem liberdade alguma. É só aquilo que é imposto pelo Talibã, mas nós estamos aqui hoje e nós temos livre culto, livre acesso para poder cultuar. Você veio da sua casa até aqui, eu não sei quem mora perto, quem mora longe, e não teve nenhuma barreira ali te perguntando aonde você estava indo. E tudo isso tem acontecido, tem que mexer com a gente. Nós temos que dar valor ao livre culto, a poder cultuar. E eu creio que você que está em casa, você também tem acompanhado as notícias, e eu creio que você vai começar a dar mais valor aos cultos. Agora, principalmente que nós estamos voltando com tudo, graças a Deus. Então, você pode dar um glória a Deus, porque você tem esse privilégio de não ser barrado, de não ser parado da sua casa até aqui, e você pode cultuar a Deus. E nós vamos ler um texto aqui muito poderoso. Você que abriu aí, Salmos 42. A partir do verso 1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu vou ler de novo o verso 1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você sabe o que está querendo dizer aqui? A corça, aqueles animaizinhos que a gente vê lá nos documentários, que fogem do guepardo, dos leões, aquele animal arisco, a corça, ela sente o cheiro das águas a quilômetros de distância. A quilômetros de distância. E ela fica desesperada por uma corrente de águas. Ela também tem facilidade de sentir o cheiro das águas. Aquelas águas que o pessoal perfura os poços, ela sente cheiro de lençóis freáticos. E o salmista Davi está dizendo assim: assim como a corça suspira, tem sede pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma suspira por ti. Quanto mais tempo a corça fica sem o intervalo das águas, sem beber água, quanto mais sede ela passa, mais ela exala um odor. E esse odor, ele se torna um risco, um perigo de vida para ela, porque atrai os predadores. Quanto mais tempo sem beber água, esse odor, ele fica mais forte e os predadores sentem. Ei, será que você está conseguindo me entender aqui? O que Davi está falando? Tem muita gente que está bebendo dessa água uma vez por semana só. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, procurando uma brecha só. Glória a Deus que você sentiu o cheiro das águas e você veio para as fontes hoje. E você que está em casa, venha, porque o Senhor vai liberar uma palavra profética para o teu coração. Aqui é uma fonte de águas, aqui é a fonte de águas. Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares secos. Nós estamos vivendo dias secos, né? Então é um bom dia para pedir as águas do Senhor. Não só sobre a terra,
essa terra física, mas sobre a terra do nosso coração. Quantas pessoas estão sedentas, estão secas? Hoje o Senhor vai derramar água sobre a tua vida. Hoje o Senhor vai derramar água sobre os sedentos. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aplauda Ele bem forte. Vamos clamar pelas águas do Senhor. Assim como a corça tem sede pelas águas, nós também temos sede de Ti, Senhor, das Tuas águas, da Tua fonte. Aleluia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca Nós ansiamos por Ti, Senhor. precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover. Faz chover. Levante suas mãos, erga suas mãos bem alto e comece a profetizar. Faz chover. Com seus olhos fechados, comece a profetizar. Senhor, faz chover sobre a minha vida, faz chover sobre a terra seca, faz chover, Senhor. Faz chover. Nós profetizamos como igreja, faz chover sobre a tua igreja, Senhor. Faz chover. Faz chover. Peça chuva para Ele. Eu quero chuva, chuva. Eu quero chuva, chuva. Eu quero chuva, chuva. Abrimos nosso coração, Senhor. Eu quero chuva, chuva. Eu quero chuva, chuva. Eu quero chuva, chuva. Assim como a corça anseia pelas fontes das águas, o meu coração por Ti, ó Deus, suspira. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória ao nome santo de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Para quem não sabe, eu trabalho com leitura de energia, então eu ando muito, várias cidades. E quando a gente anda em cidade menor assim, o pessoal que viaja também já percebeu que está tudo seco. Está tudo seco, está tudo queimando. Pastos, algumas árvores, né? E esses dias eu estava trabalhando e eu estava observando ali aquele pasto todo queimado. Mas tem algumas árvores que elas conseguem se manter. Você vê elas sobressaem assim no meio daquele pasto todo queimado, todo amarelo, praticamente tudo virando palha. Você vê aquelas árvores verdes, imponentes. E eu estava meditando nisso, trabalhando ali, eu percebi, eu falei, cara, só tem um motivo, só tem uma coisa que faz essas árvores continuar forte, verde e poderosa igual elas estão ali, em meio a esse pasto todo seco, né? Que está dominando aí parte do Brasil. As raízes são profundas. As raízes, elas descem até onde tem água. E assim Deus quer fazer comigo e com você nesses dias. Mesmo no mar de sequidão, mesmo no mar de frieza espiritual, você continua bebendo das águas. E o Senhor continua resplandecendo a glória dele no seu rosto. E todos conseguem ver como pode, em meio a tanta sequidão, essa pessoa continua refletindo a glória de Deus. É porque as raízes são profundas. As raízes são profundas. As raízes descem até os lençóis de águas. E Deus tem água para quem está sedento nessa noite. Deus dá água ao sedento. Aquele que tem sede, vem e beba. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Diga, filho de Davi. Filho de Davi, Ele está aqui, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Nós clamamos, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver, quero te ver, te ver, quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver, quero te ver, te ver, quero
eu quero te ver. Eu sei que estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Deixa Ele te envolver nessa noite. Me constranger com seu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. A igreja clama, Senhor. Me constranger com seu amor. Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos. Nós clamamos, Senhor, nós queremos te ver. Pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Diga isso, eu quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Mais uma vez. Quero te ver. Quero te ver. Aleluia. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido, mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor dá água ao sedento. Quantos aqui tem sede? Amém? Mais uma vez eu vou perguntar, hein? Quantos aqui tem sede? Amém? O Senhor tem água para você hoje. O Senhor tem água para mim nessa noite. Aleluia. Acho que foi o pastor Marcos que pregou, né? Sobre a mulher samaritana. A água que Ele te der. A água que Ele te dá. Aleluia. É poderosa. O Senhor tem água hoje para sedento. O Senhor tem água para o teu coração faminto por Deus. Aleluia. Ele tem cura para você nessa noite, querido. Amém. Glória a Jesus. Quero fazer um convite para você que
veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta. Você que sentir no seu coração aí nesse momento de trazer uma oferta aqui no altar. Você que está em casa também, eu não sei se vai ser possível. Sabe que tem a opção do Pix também, para você estar ofertando, dizimando. Que você semeie nesse momento. Esse é o momento de você adorar a Deus com seu dízimo, a sua oferta. Aleluia. Está aqui, ó. Você que está em casa acompanhando aí também, já pegue seu celular e faça aquela oferta poderosa para o reino. Você que está aqui, você tem um momento, amém? Esse é o seu momento de adorar a Deus com seu dízimo, a sua oferta. Glória a Jesus, glória a Jesus. Você tem a liberdade. Glória a Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Cante, igreja. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Oferta tudo, querido. Mas ainda é pouco, sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei
forte, igreja. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Canta comigo, igreja. Te louvarei. Deixa o Senhor te ouvir. Não importa assim. Adorarei somente a ti, Jesus. Amém, queridos? Não importa as circunstâncias. Entrega tudo. Entrega tudo. Muitas vezes nós viemos para um culto e às vezes a gente está machucado com alguma situação ou preocupado e a gente não se entrega por inteiro. E esse louvor fala de se entregar por inteiro, não importando as circunstâncias que nós estamos vivendo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se entrega por inteiro. Não segura nada. Se entrega por inteiro. E se houverem pecados, serão perdoados. Se houverem feridas, serão curadas. Se entrega por inteiro. Amém? Glória a Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui para frente, para o altar. Vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Pai, nós te agradecemos pelo momento de louvor, também pelo momento dos dízimos, das ofertas. Que o Senhor possa continuar abençoando aqueles que dizimaram, que ofertaram, que têm dizimado, que têm cooperado com a tua obra, com o teu reino, que eles possam experimentar, Senhor, coisas novas, portas abertas, janelas abertas, Pai, chaves novas em nome de Jesus. Nós profetizamos experiências, testemunhos para aqueles que têm entendido, Pai. Ô Espírito Santo, o segredo, Pai, de se manter fiel na tua presença. Abençoa teus filhos, Senhor, 7 vezes mais. Restitui aqueles anos perdidos em nome de Jesus. Restitui os teus filhos. Restitui a esperança, Pai, na área financeira, na área profissional. Em nome de Jesus, abençoa os seus filhos. Abençoa os celeiros da tua igreja, dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Passa a palavra para a nossa irmã Keila, a ministra dessa noite. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Meu Deus. É com temor e tremor que eu estou aqui. Vamos orar então para Deus me usar, que nada venha sair de mim, sim que o Senhor venha me usar como um vaso de barro nas mãos do oleiro, que Ele me molde, que tudo saia conforme a vontade dEle, em nome de Jesus. Paizinho querido, vem me colocar na Tua presença agora, Pai. Para que o Senhor me use, ó Pai. Use os meus lábios, que nada venha sair de mim, Senhor. Mas que o Senhor, ó Pai, venha falar com a Tua igreja, com o Teu povo, conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te louvo e eu Te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ó, vou começar. Preciso do meu celular, gente, que eu não enxergo. Celular eu consigo ver. Em Mateus 22. 22, acho que começa no 15. Não, 22, 1.
Parábola do banquete do casamento. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar. Peraí, que versão que é essa? Coloca na King James. Fazendo favor. Isso. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então, disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está posto, contudo, os meus convidados não eram dignos. E depois, às esquinas das ruas, e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim, os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe: Amigo, como adentraste esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o para fora. As trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amados, o Senhor ministrou em meu coração, através desse versículo. Vou contar para vocês algo que aconteceu comigo na minha casa e que o Senhor me fez lembrar. Na verdade, lendo esse versículo, o Senhor me fez lembrar. E em casa, reunido com alguns amigos, a gente fez uma janta e a gente preparou uma sobremesa, um fondue com frutas. E na hora que a gente falou que estava pronto, estava na mesa, né? A minha filha mais velha, vocês conhecem, a Isabelle, ela veio toda correndo, com pressa, pegou rápido assim e saiu correndo. E na hora a gente deu risada, a gente zoou um com o outro, mas o Senhor ministrou em meu coração através desse acontecimento. Que aqui, na igreja, no altar, Deus prepara um banquete para nós. Deus tem preparado aos domingos, às quartas, aos domingos de manhã, domingo à noite. Deus tem preparado um banquete. E o Senhor quer que a gente
sente à mesa, desfrute desse banquete, né? Ele quer que a gente deguste com calma, que a gente aprecie, né? Que a gente venha aqui no culto, a gente ouça a palavra e aquilo venha entrar no nosso coração, que a gente venha a ser moldado, né? A moldar. E eu vejo assim que muitos, da mesma forma que o Júlio foi usado, Deus fala em meus louvores, né? E Deus ministrou assim que muitos estão aqui e às vezes só com pressa ou pega só uma parte desse banquete. Só aprecia uma parte desse banquete. Com pressa, ou pega lá uma fruta, sai correndo e não desfruta do todo que o Senhor tem, né? Da mesa posta, que Ele quer que você senta, que você aprecie isso, né? E outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, né? Através desse versículo, que muitos que estão aqui na igreja, eu me coloco, né? Também, nós sentamos aqui, ouvimos a palavra e a gente não tem se posicionado, não muda, né? Igual foi falado ali, que Deus chama a todos, né? Deus quer que todos desfrutem, todos façam parte desse banquete. Mas muitos estão atarefados, muitos estão com pressa, muitos têm o que fazer e coloca de lado o propósito, as promessas que Deus tem na vida de vocês, né? Na nossa vida. E eu também já me vi assim. Eu já me vi assim. Às vezes a gente acha que não, que a gente não tem promessa, né? Eu estou aqui, eu faço a obra, mas Deus falou muito comigo sobre entrega. E hoje eu vejo que eu colho os frutos da renúncia, da entrega, de você pagar o preço, né? E é muito sério você ver no final do texto, acho que fala quando o rei olha e vê que tem um que não está trajado, não está com as vestes nupciais, né? E ele lança fora, né? Ele tira, se afasta, né? E Deus me fez também, colocou no meu coração assim, como nós temos nos apresentado diante de Deus, como nós temos nos apresentado na casa do Senhor, né? E não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Ele quer que a gente vista, que a gente coloque as vestes nupciais, que a gente se prepare realmente. E para isso, a gente tem que ter renúncia. A gente tem que deixar nossas vontades, nosso ego, né? Deixar de lado, tipo assim, não, se der eu vou no culto, né? Se der tempo, eu vou lá. O pastor chamou para uma reunião. Hoje não dá, hoje eu vou para outro lugar, não consigo, não dá certo. E quando a gente tem renúncia, quando a gente prioriza o reino, é como o Júlio falou, nós vamos firmando cada vez mais as nossas raízes. Cada vez mais o Senhor vai nos encher. A palavra de Deus, ela veio para todos, né? A Bíblia, ela veio para todos. Todos têm Bíblia, né? Todos têm Bíblia. Mas Deus chama para pregar quem? Quem lê a Bíblia. Quem busca a palavra.
né? Não basta só você ter a Bíblia lá na sua casa guardada se você não desfrutar do manjar, não desfrutar da palavra do Senhor, né? E outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, que nós temos aqui esse manjar, esse banquete. E Deus só pode entrar se nós abrirmos o nosso coração. Se a gente renunciar às nossas vontades, se a gente abrir e deixar Deus entrar, Deus trabalhar, Deus nos moldar, né? Quando a gente deixa o Senhor trabalhar em nosso coração, em nossa vida, em nossos pensamentos, nossa maneira de agir, no nosso falar. E o Senhor quer usar, né? Ele tem feito promessas. Todas as promessas que o Senhor fez, Ele cumpriu. Né? Nós podemos ver em Hebreus 12. Não, Hebreus 10. Não, peraí. Deixa eu abrir. É 10 mesmo. Não, parece que não é, não. Eu já me perdi, gente. Fiz tanta anotação aqui. Mas eu vou resumir um pouco. Eu sei que está em Hebreus, agora eu não sei se é o 11. Coloca no 11, acho que é o 11. Que fala das promessas, da fé. Aí, achei. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bons testemunhos. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Na verdade, esse versículo, se vocês quiserem ler em casa, ele vai contando todas as promessas, né? Desde Abraão, Sara, toda a história que a gente conhece, que Deus libertou o povo do Egito, tem toda a história que Deus cumpriu o que Ele prometeu. E nós devemos estar firmados nisso, que Deus tem uma promessa para cada um de nós. E que Ele quer cumprir essa promessa, e Ele vai cumprir. E então nós temos que estar abertos para Deus poder trabalhar em nós. E nós temos que desfrutar dessa promessa. Desfrutar do manjar, do banquete. É como o Júlio falou, tem pessoas que estão sendo mortas por querer adorar esse Deus. E nós temos essa oportunidade. Nós temos aqui o banquete preparado. E quantos têm se entregado de verdade? Quantos têm renunciado realmente à vontade de Deus? Do que Ele tem para você? Do que Ele tem para mim? Eu jamais imaginei que eu ia estar aqui pregando, gente. Eu prefiro estar ali, não, ministrando, dançando. Mas quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente tem renúncia,
quando a gente quer mais Deus e menos de mim, como o pastor falou domingo, Deus vai nos usar. Deus quer usar. Quantos têm enterrado o chamado? Quantos têm sido levantados para pregar e não estão pregando? Quantos têm chamados para louvar e não estão louvando? Vocês têm que deixar Deus trabalhar. Abrir o coração. Nós temos que deixar Deus mover, o Espírito Santo de Deus nos mover. E eu fiz outra anotação aqui, espero não estar enganada, mas é Hebreus 12, 28. Porquanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. Gente, isso daí tocou bem no fundo do meu coração quando eu li. Nós temos sido agradecidos. Nós temos reverência e temor quando a gente está na casa do Pai. Quando somos chamados para fazer a vontade dEle, para trabalhar no reino. Olha, com reverência, eu vejo assim, pelo ministério assim, que hoje, qual eu lidero pela graça do Senhor, a gente vê reverência quando a gente fala com uma delas e elas falam assim, pode contar comigo. Quando elas chegam no horário, meu coração se alegra. Imagina o de Deus. O meu coração se enche em ver a renúncia dessas meninas. A renúncia de talvez estar com amigos ou sair para tomar um sorvete e elas estão aqui buscando, querendo adorar o Senhor. Então sejamos agradecidos. Agradecidos pela oportunidade de ter uma palavra abençoada todos os dias que saem desse altar. Pessoas usadas que pagam um preço para estar aqui. É princípio de honra. Eu não quero me engrandecer, mas eu tô aqui. Eu venho na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. E não é um peso para mim. É alegria. Eu me sinto cheia. Eu sinto que eu tô fazendo a vontade do Senhor, sabe? Eu tô seguindo o propósito que Ele estabeleceu para mim. E não tem sido um peso para mim. E por muitas vezes eu ouvi da minha mãe, mas de novo você lá. De novo você tá na igreja, de novo você vai ensaiar essas meninas. E eu carrego minhas filhas comigo para todo lugar. Eu fico 2 horas aqui ensaiando e elas ficam comigo aqui. Às vezes sem a janta, traz alguma coisa para comer. E eu tenho colhido a promessa. Deus tem me abençoado, eu tenho visto isso. E Ele também quer abençoar vocês.
a gente leu Hebreus 10, eu quero que coloquem lá no 6. Hebreus 10, 6. É 11, 6, desculpa. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Ele tem recompensa, gente. Ele tem a recompensa para nós. E eu não podia terminar, vai ser breve hoje. Eu não podia deixar de falar do que Deus tem feito na minha vida, sabe? Eu vou dar contar um resumo. Eu não sei quem veio na última vez que eu preguei no culto de jovens, mas eu dei um testemunho da minha gravidez, da minha primeira filha, da Isabelle, e que Deus nos deu a vitória. Deus fez com que ela nasceu perfeita. E eu pude ver o cuidado dele. E Deus falou muito comigo, com meu esposo, sobre fé. Nós tivemos fé que Deus ia trazer ela perfeita. Eu tive um vírus na minha gravidez e que esse vírus ela podia nascer com uma deformidade, ou podia nascer normal e morrer daqui 2 meses, ou podia nascer surda, ou podia algum problema ela podia ter. Mas desde então, quando a gente teve o diagnóstico, no meu coração eu sempre falava: se Deus me deu, Deus vai me dar perfeito. E resumindo assim, o meu marido, ele orava toda noite. Eu não sabia. Ele orava toda madrugada para Deus trazer a cura, né? E em uma das noites ele viu um anjo entrando no quarto e colocando a mão sobre a minha barriga. E virou para ele e falou assim: a partir de hoje você não precisa mais orar por isso. E ele não me falou nada. Foi até o final da minha gravidez, quando ele teve essa visão, foi no comecinho, eu devia estar com 5 meses. E foi até o final da gravidez, cada vez que a gente ia no médico, ele falava: olha, tá tudo normal os exames, mas eu não posso te dar esperança. Toda vez que eu ia lá, os exames estavam tudo normal, mas eu não posso te dar esperança. Mas no meu coração, e eu falava: Deus me deu, Deus vai me dar perfeita. E ela nasceu, colheram o sangue dela para fazer o exame. E eu não fui buscar esse exame. Eu não fui buscar. E quando eu fui no médico, no retorno, para tirar os pontos, ele me indagou, perguntando: e aí, o que deu no exame da sua filha? Aí eu falei: não deu nada. Mas eu não tinha ido buscar. E ele perguntou de novo: como assim? Não deu nada? Eu falei: não deu nada. E ele falou novamente, 3 vezes: mas estava escrito reagente negativo? Eu falei: estava. E eu não peguei o exame. Quando eu saí do consultório, eu saí aos prantos, chorando, e falei para o meu marido: eu não sei, vamos lá buscar esse exame agora. E se, o que eu falei? E se não for, né? Se tiver... Aí eu falei: não, eu vou confiar que
vai estar do jeito que o médico falou. Na hora que eu desço do carro, pego esse exame, eu abro chorando e estava escrito do jeito que o médico falou para mim. Reagente negativo. E assim, eu criei na palavra, eu criei que o Senhor já tinha feito, mesmo sem saber do que Deus tinha falado com meu marido. Mas Deus já tinha testificado no meu coração. E outra resposta assim de fé, de entrega, de confiar em Deus, foi no momento que eu queria trabalhar. Queria trabalhar, mas entrei num serviço que me custou muito caro. Eu fiquei 1 ano e meio e eu saía às 7h30 da noite. As minhas filhas não ficavam comigo. Às vezes eu deixava de vir no culto, porque eu trabalhava até 7h30 e às vezes ficava até mais tarde. Os ensaios eu não conseguia ensaiar, às vezes eu saía do serviço, vinha correndo para tentar ensaiar as meninas, e aquele serviço foi um preço muito alto que eu paguei por não ouvir a voz de Deus, não orar, igual o pastor Veronese falou domingo, não perguntar se é da vontade de Deus, né? E eu paguei um preço. E eu pedi as contas desse serviço. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque Deus já tinha preparado uma promessa para mim. Deus já tinha preparado o melhor para mim. E eu não estava procurando serviço. Eu não estava procurando. E aí eu recebi uma proposta. Não sei se todos sabem, mas eu trabalho com o De Paula e a Fernanda. E era só para mim trabalhar em casa. Era só para mim fazer alguns projetos. E estava conveniente para mim. Eu ficava em casa com as minhas filhas, fazia minhas coisas. E aí depois de um tempo veio o convite que a filha deles iam ganhar neném. E ela ia ficar 4 meses afastada, né? Para mim ficar cobrindo essa licença dela. E eu fui. E eu fazia o que eu gostava. Eu gostava de fazer projeto, eu gostava de desenhar. E depois de 4 meses veio a proposta. Quer ficar com a gente? Precisamos de você aqui. E isso alegrou meu coração. De tal maneira, né? E eu pude ver Deus cuidando de cada detalhe da minha vida, sabe? E quando a gente coloca os nossos sonhos, projetos e planos nas mãos do Senhor, Ele sabe do que a gente precisa. E ontem eu recebi uma bênção. Que eu fiquei muito feliz e Deus confirmou que Ele me vê, sabe? Que Ele vê o preço que a gente paga, a renúncia, o servir. E eu sou grata a Deus pela vida da Fernanda, do De Paula, porque eles são pessoas abençoadas e eu creio que Deus tem muito, muito para derramar sobre vocês. E quando eu dei o passo de orar e perguntar para Deus o que o Senhor quer de mim, Senhor, usa-me.
Eu não quero viver para mim, eu quero viver para ti. E Deus fez na minha vida e Ele pode fazer na tua também. Como eu falei, a Bíblia ela tá para todos. Ela tá disponível para você. Mas não para ficar lá na estante de enfeite. Ou pegando poeira. Eu sei que hoje tem muita gente que tem celular. Mas busca. Busca e fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, cumpre a tua promessa em mim. Se entrega de verdade. Porque Deus vai fazer além do que a gente imagina. Deus vai fazer além do que a gente, os nossos olhos podem ver. E até eu pedi pro Luan colocar uma música. Eu queria que a Thaís cantasse ela, mas Deus me deu meio que não ia dar tempo de eu falar para ela cantar. Essa música fala do que Deus faz. Que Deus faz além do que a gente pode imaginar.
Glória a Deus. Deus faz. Deus faz além, gente. Deus faz. No domingo, o pastor Veronese falou assim: Deus dá, mas Deus não dá um carro para você pagar em 72 vezes. E ontem eu recebi um presente, uma moto, uma bis, e sem parcela. E Deus faz, gente. Foi um presente vindo do céu. Foi um presente de Deus. Deus quer fazer comigo e com você. Além do que a gente pode imaginar. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que se posicionar. Deus quer usar. Deus tem chamado. Como no último versículo, no primeiro, fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama a todos. Todos Ele chama. Mas quantos? Quantos têm abrido o coração de verdade? Quantos têm se entregado? Quantos têm renunciado ao pecado? Deus ama o pecador. Deus quer libertar vocês. Deus quer me libertar. Assim como Ele fez com Davi. Em Salmo 51, quando ele rasgou a sua veste. Quando ele reconheceu que ele errou. Ele rasgou a sua veste. Ele se prostrou, ele se humilhou diante do Senhor e pediu misericórdia. Se derrame na presença do Senhor. Se derrame. Rasga. Tira tudo o que te afasta dele fazer, cumprir a promessa que Ele tem para você. Muitos têm enterrado os seus chamados. E é o momento de despertar. É o momento de se achegar ao Senhor. Gostaria que todos colocassem de pé. Vamos levantar um clamor agora. Vamos nos entregar. Rasgar as nossas vestes. Clamar para que Deus venha usar. Eis-me aqui, Senhor. Faça o teu querer em mim. Amém? Senhor, meu Deus, nós somos um vaso de barro. O Senhor é o oleiro. Quebra, Senhor. Molda. Faça de novo. Tira de nós tudo que nos afasta de Ti, Senhor. Restaura, Pai. Restaura, Senhor. Para que possamos ser cheios. Possamos, ó Pai, deixar o Espírito Santo do Senhor comandar a nossa vida. Que não vivamos mais para nós mesmos, mas que possamos viver para Ti. Que possamos viver para Ti, Senhor. Porque eu creio que o Senhor tem promessa para nós. Assim como o Senhor tirou o povo do Egito, Senhor.
O Senhor levou para a terra que mana leite e mel. E assim eu sei que o Senhor vai fazer conosco. O Senhor tem um reino inabalável para cada um de nós. A nossa vida não se resume aqui. Eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso, porque o Senhor não é um Deus que mente. O Senhor é um Deus que cumpre a sua promessa. E é nisso que nós nos apegamos. É nessa promessa que o Senhor tem uma vida sem dor, uma vida sem enfermidade, sem doença, sem perseguição, sem medo, sem angústia. O Senhor tem uma vida verdadeira para cada um de nós. Em nome de Jesus, Paizinho querido. Cuida, Pai. Cuida de cada um de nós. Não deixa, Pai, com que coisas, afazeres, venha nos desviar do Teu banquete. Venha nos desviar do Teu manjar, da Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço. Obrigada, Paizinho querido. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Passa a palavra, Pastor Marcos. Fui breve. Amém. Vamos encerrar? Feche os teus olhos aí. Não sei se você está batendo um vento aí na sua vida. Você está batendo onda. Não sei se o mar se levantou. Não sei se tem tempestade. Se é só um vento, se é onda. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Aqui nesse lugar, nessa noite, aqui, nesse ambiente, aqui nessa casa, nessa noite, está um ambiente, sim, completamente propício para eu crer profundamente que tudo vai dar certo. Está passando por luta, irmão? Tem alguém passando por luta aí? Eu vou levantar minhas duas mãos aqui. Não vou levantar o pé, senão eu vou ficar pulando num pé só aqui. Vai ficar muita luta. Muita luta, mas muita luta. Muito vento, tempestade, muito. Mas nessa noite aqui eu sinto uma convicção, uma certeza tão grande pelo ambiente, pela palavra, pela adoração. Mas acima de tudo por causa de Deus, claro, nosso Senhor. Essa noite aqui eu tenho uma convicção no meu coração. Tudo vai dar certo. Quando eu falo que tudo vai dar certo, eu tenho consciência de que Deus está no controle. De que o melhor dele vai acontecer. Não sei se na tua casa aí, você que não veio, não sei se na tua casa o ambiente está o mesmo aqui. É um ambiente diferente nessa noite. De que o vento vai passar. De que a onda vai ter que se calar. Vai ter que abaixar. Vai ter que se render. De que o nosso Senhor, Ele tem o controle de tudo, Ele que vem andando sobre as ondas, Ele vem atropelando tudo, porque Ele é o Senhor. Não sei se você pode fazer isso por fé. Se não for por fé, não faz. Pelo amor de Deus, que você fizer sem fé é pecado, não faça. Mas se você puder fazer aí por fé, bater no seu peito, aí, e declarar para a sua vida aí, em nome de Jesus,
que o teu Senhor vem ao teu encontro, Ele vem te socorrer, Ele vem pisando sobre aquilo que te assusta, Ele vem pisando sobre aquilo que me assusta. Toda notícia ruim, diagnóstico, palavra, situação, não pode ficar de pé diante do teu Senhor, amém? Há um ambiente que nessa noite propício, da parte do Espírito Santo, que me diz, fica firme, não desiste. Você pode bater no teu peito aí por fé e dizer, eu não vou desistir, cara, não vou desistir. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Fui chamado para continuar e não retroceder. Tem luta? Tem. Mas vale a pena, irmão. Mesmo que for lá, só na eternidade. Mas vale a pena fazer a obra do Senhor e servir a Ele. E que não seja mais uma noite, mais um culto, mais uma palavra. Porque nós ouvimos aqui domingo de manhã que Jesus está a ponto de me vomitar se eu for uma pessoa morna. Mas Ele diz, seja quente, se aqueça no Senhor, aí ouça a palavra e põe em prática, e vive ela. Para de brincar. Para de ser uma igreja que ouve a mensagem, não entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, Deus tem trabalhado arduamente para levantar uma igreja que ouve a palavra e vive ela de verdade. E crê nela. Fecha os teus olhos, Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa nessa noite, por tua palavra, pela vida, ó Pai, dos teus filhos que ministraram aqui essa noite, da tua filha que ministrou a tua palavra nessa noite, por toda a casa dela e por tudo que o Senhor fez, tem feito e há de fazer ainda, Deus. Corações que se entregaram para o teu reino, para a tua vontade, Senhor, e que não retrocederam. Eles passaram os anos e permaneceram firmes na tua presença e cada vez mais firmes diante do Senhor. Não atropelaram processos, não passaram por cima de ninguém, não exigiram nada, Senhor, não enganaram, não mentiram, não usurparam, mas se colocaram na tua presença e o Senhor é um Deus de recompensa, como nós ouvimos aqui nessa noite. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo. Aos que estão de luto, Senhor, traz o consolo. Aos que estão enfrentando enfermidade nessa noite, traz cura. Em nome do Senhor Jesus, traz cura. Em nome de Jesus, o Nazareno, traz cura, Senhor. Aos que estão, ó Pai, passando por depressão, por uma alma, Deus, angustiada, o Senhor disse, Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a palavra do Senhor para você que está em casa aí, triste, deprimido, cansado. O Senhor tem renovo para você, tem novas forças para você, porque Ele é o Deus que não se cansa, não se fadiga, e Ele renova a força do cansado, Ele restaura, Ele põe de pé, Ele cura, Ele liberta. Ele ainda batiza com o Espírito Santo dEle, aleluia. Glória ao nome do Senhor, Ele ainda salva, aleluia. Ele quer salvar pessoas, Ele quer libertar pessoas. E nós profetizamos isso nessa noite, nesse altar, em nome de Jesus. Pai, os que receberam algum diagnóstico ruim, Senhor, Pai, fortalece a fé desses em nome de Jesus e que eles se voltem para a tua palavra, para que a fé deles seja fortalecida no Senhor e as tuas promessas que vão brilhar aos olhos deles ao lerem a tua palavra. Deus, se estabeleça essa verdade no coração deles em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém? E amém, amém? Domingo, 9 da manhã, você que é líder ou você que faz algum trabalho no ministério, ou você que quer trabalhar no ministério, domingo, 9 da manhã, aqui vai ter uma reunião poderosa aí, em nome de Jesus. O batismo, nós estamos marcando o batismo para o dia 5 de setembro, aleluia. De novo, batismo, dia 5 de setembro, vai ter um almoço no cenáculo poderoso e vai ter um batismo lá, amém? Então, você conhece alguém que não batizou, quer batizar? Irmão, é importantíssimo batizar. Foi o segundo dia mais feliz da minha vida. Depois que você tem Jesus, claro. Foi batizar nas águas. Nós queremos no batismo nas águas. Então,
Leve a sério isso em nome de Jesus. Avise pessoas. Nos avise. Tem pessoa que quer batizar. A gente vai atrás. Amém? Não fique fora dessa em nome de Jesus. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe aí em nome de Jesus.